Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, no versículo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 10. É um texto que fala de um homem chamado Ananias. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois ele está orando. Verso 12. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e colocava sobre ele a mão, para que se tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhes, porém, o Senhor: vai, porque este para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Pai querido, abençoa a tua palavra, que é poderosa na nossa boca nessa manhã, para que cada um saia daqui com um recado direcionado para a sua vida, hoje e sempre. Amém. Você pode dar um glória a Deus e pode assentar-se. Ontem, quem estava presente na convenção, tanto online como presencial, bom, valeu a pena, né? Irmãos, ontem o pastor Mário, nosso presidente, ele falou um tempo sobre o cuidado que a igreja tem, que o pastor tem que ter com a igreja. O cuidado que o pastor tem que ter com o templo. Uma igreja bem arrumada, bem ajustada, limpa, organizada. E a nossa igreja, graças a Deus, modéstia à parte, é com excelência. Você pode dar um aleluia por isso? As coisas aqui não ficam para amanhã, não. A gente conserta. Mas as coisas acontecem. Hoje, 6h30 da manhã, acabou a energia. Esta máquina de ar-condicionado parou de funcionar. Daqui a pouco a gente tem que arrumar. Senão, essa fica parada. Daqui a pouco parar aquela. Daqui a pouco tem ar-condicionado, mas não pode usar. Não é? Daqui a pouco tem lâmpada, mas não pode acender. E se a gente não der manutenção, pintura, cuidado com a igreja, fachada, resultado disso, daqui a pouco fica tudo um caos. Isso é na sua casa, isso é na minha casa, isso é em qualquer lugar que exista uma construção. Você vê a fachada. Houve um temporal essa semana, levou uma parte do ACM, que dá um embelezamento ao telhado ali, levou embora. Graças a Deus. Quando eu cheguei aqui e não vi o negócio ali, eu falei, aonde foi? Já pensou, pastor Olair, pastor Júnior, pastor Rafael, pastor Cristiane, este ACM voando por aí? Se cai em cima de um carro, Chepola, se cai em cima de uma pessoa, não podia machucar, é uma placa de quase 5 metros de comprimento, ao caos que viria a acontecer, mas graças a Deus só caiu em cima de telhado dos outros. E espero que a pessoa não esteja me ouvindo e que não quebrou nenhuma telha, porque se quebrou a gente tem que consertar. E ele, no final de toda a fala, ele falou assim, isso aqui nada adianta se você não praticar, se você não colocar em prática. E ele falou que, muitas vezes, pessoas perderam a oportunidade de comprar coisas, e agora fica mais difícil de comprar um terreno, de comprar uma propriedade. E ele disse assim, se aparecer um terreno lá do lado do fim do mundo, todo loteamento organizado, certinho, e te oferecer, e você tiver condição para comprar, compre.
Aí você fala assim, mas não vou criar boi, aí eu não vou criar galinha, está muito longe. Aí ele fala, compra, porque um dia a cidade vai chegar lá. E quando a cidade chegar lá, aquilo vai ser muito valorizado. Certo, Érica, que é corretora? E tem mais corretores aqui. E aí eu contei 2 experiências minhas. Ó, o que o pastor falou, já aconteceu comigo. Há muitos anos eu ganhei um carro e troquei um Fiat Uno num terreno de 1.100 metros. Que o terreno hoje de 1.100 metros dá para comprar 10 carros Fiat 0 km no dia de hoje. Então, era num lugar longe da cidade, mas a cidade já está lá também e já aconteceu. E contei também que um dia eu fui num banheiro de uma igreja, e sabe que desinteria, irmãos, é mais rápido que pensamento, não é verdade? Sim ou não? E eu acho que não preciso nem perguntar, que todo mundo já teve. Né, Caicai? Todo mundo já teve isso aí. Acontece nas melhores famílias. Já dizia o Joãozinho. Porque perguntaram para o Joãozinho assim, qual é a coisa mais rápida do universo? Ele falou, a luz. Alguém falou, a luz. Outro falou assim, o som. O outro falou assim, não, é o pensamento. O Joãozinho falou assim, não, professora, é a desinteria, porque quando a gente pega uma desinteria, não dá tempo de ouvir música, de acender a luz, nem de pensar. E eu fui no banheiro com uma desinteria desses tipos assim, e sentei na bacia lá, e tinha, Alexandre, tinha o assento sanitário. O assento sanitário estava quebrado, e deu aquela mordida. Já aconteceu com você? Com quem já aconteceu aqui? Já aconteceu? Aí eu peguei, a hora que eu saí do banheiro, peguei aquele assento sanitário, tirei, saí escondidinho, joguei no lixo. Lá no lixo, lá na caçamba, lá fora. Caçamba lá fora. Eu estava lá conversando com o pastor, chega a diaconisa e fala assim, pastor, não sei o que aconteceu, o povo está perdido mesmo. Roubaram até o assento sanitário da igreja. E eu fiquei quietinho. Não é que roubaram, eu joguei fora. Aí até disse lá, se foi da sua igreja, pode vir que eu pago. Quem que vai vir, né, irmão? Mas, por quê? Coisa prática. Coisa que tem que resolver. Então, a pregação da palavra, ela tem que trazer uma praticidade para a nossa vida no dia seguinte. Porque, irmãos, é muito bom o céu na terra. E, graças a Deus, o céu tem descido nesse lugar. Sirineu, Heleninha. Tem ou não tem? Quem tem experimentado o melhor de Deus, dá um aleluia. Mas nós temos que praticar isso no nosso dia a dia. No dia a dia, quando você está no confronto, quando você está na encruzilhada, quando você está na dificuldade, quando você está ali num cerco que você não sabe se é a esquerda, se é a direita, se vai para frente, se vem para trás. Deus te dá as orientações e você ouve, Mileide. Deus te dá a direção e você ouve. Vamos contextualizar a história que eu acabei de ler. Tinha um perseguidor da igreja, sempre terá. Uns mais violentos, outros mais tranquilos, mas sempre a igreja terá perseguidores, sempre. Sempre os projetos terão dificuldades de andamento, tanto na sua vida como na minha. Tudo, irmãos, tem as barreiras, todos têm as impossibilidades, todos têm o fecho. As coisas não são assim, mamão com açúcar todo o tempo. Chega uma hora que precisa de uma gestão, de uma direção, de uma orientação, de uma visão, de uma clareza para aquele momento. E aqui estamos vivendo um momento de muita dificuldade, porque tem um perseguidor, chamado Saulo de Tarso. Saulo quer dizer o grande de Tarso. O homem era atleta, o homem era escriba, o homem era estudioso, o homem era conhecedor da lei, o homem era um bom homem, mas com má atitude. Era um homem fantástico entre os homens, por isso Saulo o grande. Só que ele tinha uma mania,
ele tinha uma religiosidade aflorada e ele perseguia violentamente a igreja. Ele entrava onde tinha os cristãos e ele os matava até. E eles os prendiam, e ele arrastava, e ele chicoteava, e então, ele queria o zelo da lei. E quando essa fama de valente vai espalhando, irmãos, a pessoa tem medo do valente. Porque a fama de valente cresceu muito de Paulo. A fama de homem bravo, a fama de homem rigoroso, a fama de um homem briguento, cresceu. E todo mundo tinha preocupação. Preocupação. E Paulo era um homem decidido a perseguir o Evangelho, porque o Evangelho estava penetrando, crescendo. Irmãos, já cantavam os antigos: ninguém detém, é obra santa. Você crê nisso? Irmãos, não vai deter o Espírito Santo de Deus sobre a terra. E às vezes nós, crentes, irmãos, nós ficamos aí, muitas vezes, discutindo situações, como nós devíamos orar um pouquinho mais, ler um pouco mais a Bíblia e aceitar a ideia e o processo. Tivemos eleições semana passada. Irmãos, eu não estou aqui para falar porque não é minha praia, não é o meu assunto, não é, mas a gente dá uma olhadinha, irmãos, e vê como que grupos se organizaram para eleger seus representantes, para tentar colocar os seus pensamentos, as suas ideias nas casas de leis. Mas aí a gente luta contra, a gente também, graças a Deus, conseguimos fazer os nossos. Em São Paulo nós fizemos 90 vereadores, você pode dar um glória a Deus por isso? 90, mas se eles também não forem firmes, convictos, nós também podemos ter dificuldade, mas conseguimos. E Piracicaba conseguiu, graças a Deus. Depois eu vou fazer uma carta de gratidão para cada um entregar na porta da igreja, para você, como nós fizemos antes. Mas os grupos se organizaram. E eles foram para as urnas organizados e conseguiram eleger representantes de suas classes, de seus pensamentos. E é lógico que eles vão tentar implantar suas ideias. Vão tentar implantar, só que aí a gente pensa assim: meu Deus, onde chegamos? Aonde vamos? Vamos para o cumprimento da palavra. Vamos para o cumprimento da Bíblia. Se não ficar pior do que está, irmãos, Jesus não volta. Tem que ficar ruim. Tem que ser tempos de Sodoma, tem que ser tempo de Gomorra, porque Sodoma e Gomorra é sodomia, é a homossexualidade aflorada. É a libertinagem fora do padrão da palavra de Deus. E aí o que acontece? Se não for tempos de Sodoma e Gomorra, Jesus não vem. Se não for dias de Noé, homens amantes de si mesmos, violentos. Oh, meu Deus do céu, gente. Eu vou falar uma coisa para você. Tenha paciência onde você está em alguns lugares. Não vá muito no grito, numa resposta muito áspera. As pessoas estão muito nervosas. As pessoas estão muito bravas. Dia da consciência negra, irmãos. Dia de respeitar valores. Um homem vai fazer compra no supermercado, ele quer comer pudim. Então ele foi comprar um leite condensado. Ele foi comprar alguma coisa para a mulher dele fazer um pudim. Ele gastou R$60. E ele, não sei porquê, eu não sei se ele tem razão, não estou aqui para dizer se ele tem razão ou não tem. Eu só estou aqui para dizer que não podia ter acontecido o que aconteceu no dia da consciência negra com uma pessoa negra, o que aconteceu dia 20 lá, com a morte do cidadão. Não podia. Nada vai trazer de volta. Por quê? Pessoas mal preparadas cuidando de situações. Pessoas nervosas, pessoas que estão ali, que não aceitam uma provocação. Toma cuidado nas suas falas, longe dos outros. Quando você fala assim, comigo é assim, bateu, levou. Porque você vai colocando isso no coração, quando você apanhar, você pode bater. Tenta controlar o ânimo, o ímpeto. Irmãos, seja menos estressado. Seja menos assim, pensando em uma resposta
não sair de cabeça baixa. Muitas vezes a gente saiu de cabeça baixa, mas o Senhor sempre nos mantém de cabeça erguida. Ontem lá na reunião, o pastor Fabrício, da Paulista, ele contou, na hora da fala dele, ele falou que quando ele era criança na escola, ele era o mais feinho da escola. Fabrício, até hoje, né? Deus deu tanta coisa boa para você, beleza não é o seu forte. Brincadeira à parte, Fabrício. O Fabrício, ele disse que ele não era... Eu fiquei muito emocionado quando ele falou. Mas doeu em mim, irmãos. Doeu em mim quando o Fabrício falou o que ele falou. Dá vontade de falar assim, vem cá, Fabrício, vou pegar você no colo, vou cuidar de você, porque doeu. Doeu, mas valeu, como diz a música. Doeu, mas valeu, eu sobrevivi. Aí ele falou assim que as meninas beijavam todos os meninos. Eles, nem a mão ela dava para ele, porque eles tinham nojo da mão dele. E elas falavam isso, que tinha nojo dele, e nojo da mão. Sabe o que ele disse assim lá na reunião? Ele falou assim, hoje, as mãos que as meninas tinham nojo, fileiras de pessoas vêm para eu colocar a mão na cabeça delas. Deus muda a nossa história, irmão. Então a gente tem sempre, muitas vezes a gente é envergonhado no lugar, mas daqui a pouco o Senhor nos honra no mesmo lugar, com dupla honra. Com dupla honra. Nós não podemos ir muito no ferro e no fogo, não. Temos que ter um espírito manso. Mas o Paulo não tinha esse espírito manso. Paulo tinha um espírito nervoso e achava que o cristianismo era a raiz da desgraça do mundo. Sempre vai ter alguém que Satanás vai encher o coração dele e ele vai permitir ser cheio por Satanás, que vai fazer exatamente isto, que vai fazer exatamente isso que eu estou falando para você, perseguir a igreja. E Paulo era o perseguidor da igreja, mas Deus tinha um projeto com Paulo. Deus tinha um plano com Paulo. Olha, você que me vê aqui, que não tem nenhum perseguidor da igreja, porque nós estamos na igreja. Mas se porventura, na live, tiver alguém que você hoje está me ouvindo por curiosidade, e você é um perseguidor da igreja, se prepara. Porque quando Deus te encontrar, e o Senhor vai te encontrar, você vai receber a unção de Deus sobre a sua vida também. Eu profetizo isso na cidade de Piracicaba. Que os perseguidores da igreja possam ser visitados pelo Espírito de Deus, como Paulo foi, e ficar cego para aquilo que entendia, e quando um profeta colocar a mão na cabeça dele, ele vai enxergar e vai ver coisas grandes e firmes. Você pode dar um glória a Deus por isso? E Paulo vinha vindo, de repente Paulo vê um clarão, o Saulo, né, vinha vindo, vê um clarão, o grande vinha vindo, vê um clarão, ele cai cego. E levam ele, está aqui na Bíblia, a conversão de Saulo, onde nós lemos aqui, e havia em Damasco um discípulo chamado, e o Senhor ordenou, levanta-te e vai à rua chamada direita, verso 11, procura na casa de Judas um homem de Tarso, chamado Saulo, ele está orando. E levam Paulo à rua direita, na casa de um homem chamado Judas, e Judas recebe Paulo, cego. Não sei se Judas sabia quem era Saulo de Tarso, mas agora aquele homem cego, poderoso, mas cego. Já viu gente que foi grande, irmãos? Mas grande assim, e ele ficou no pó? Você olha para ele e fala assim, nossa, ela tinha tanto e hoje, meu Deus. Saulo era exatamente essa pessoa. Agora ali na casa de Judas, Judas abriu a porta da casa dele e falou, vem cá. E Saulo começou a buscar a Deus, começou a orar, começou a clamar por socorro, porque aquela voz disse assim, eu sou Jesus. Você está brigando com quem você não pode, é melhor se render. E Paulo prostrado agora na casa de Judas orando, ele precisava ser discipulado. Ele precisava ser cuidado, ele precisava ser ensinado. E muitas vezes quem ensina, quem discipula, quem cuida, não vai ter o mesmo sucesso, Celso, de quem é discipulado.
Muitas vezes o discipulador, aquele que vai ensinar, aquele que vai dar aos primeiros passos da visão, aquela pessoa não vai ter o mesmo sucesso, a mesma abrangência daquele que o ensinou. E Ananias tinha consciência do seu chamado, do seu propósito. Ananias, ele era um bispo de Damasco. Era um líder religioso de Damasco. Mas naquela visão, Deus vai até Ananias e fala assim: Ananias, Ananias, você tem que ir na rua chamada direita, na casa de Judas, porque tem um homem lá que está orando, e o seu nome é Saulo de Tarso. Ele é Saulo, e você vai lá, e você vai orar por ele. E eu vi numa visão um homem chamado Ananias entrar e pôr a mão para que recuperasse a vista. E Ananias respondeu: Senhor, ouvi muito falar desse homem. Irmãos, muitas vezes a gente é valente, mas na hora de enfrentar os desafios, a gente se acovarda, sim ou não? A gente se acovarda. Eu estava um dia lá em casa, eram umas 10:30 da noite, bateu na porta uma pessoa e falou assim: Pastor Toninho, desesperada estava a pessoa. A minha mãe está chamando o senhor lá na casa nossa, porque tem uma pessoa endemoniada dentro da casa. Dentro da casa. E o senhor precisa ir lá nos ajudar. Até aí tudo bem? Tudo tranquilo? Função de pastor não é expulsar demônio? Em meu nome vai, não é, Davi? Vai lá, coloca as mãos dos enfermos, expulsa o demônio. Eu estava de bermuda, ia dormir. Eu falei: eu vou. Mas acho que eu entrei em casa branco e nem um papel. E falei para Lourdes: Lourdes, vamos comigo. Nós vamos na casa da dona Nena, e nós vamos fazer uma oração lá. A Lourdes falou assim: vai que eu vou ficar orando por você. Sabe quem que era a dona Nena? Você sabe, né, Mileide? A pessoa que tinha um centro de umbanda na cidade. A pessoa que tinha um centro de trabalhos que trabalhava com espíritos. E manifestou um espírito lá e o espírito não deu conta. Aí eu fui. Eu e o Carlos Melo. Irmãos, eu fui com as minhas pernas assim, falei: meu Deus, que experiência, irmão. A gente tem que passar por algumas coisas na vida. A hora que eu entro assim, a mãe de santo lá, a senhora que cuidava lá, ela estava num cantinho assim, ó, toda assustada. Aí eu vou lá na sala que estava o acontecimento. Irmão, já assistiu aquele exorcismo? Poltergeist? É isso aí que fala? Assistiu essas coisas? Ó, o pescoço vira sem que você perceba. Os gritos são horríveis. Jogava de um lado do outro assim, eu só parado assim, olhando aquilo. Aí comecei a expulsar em nome de Jesus. Saía da filha e entrava na mãe. Saía da mãe e entrava na filha. Aí eu falei para o Carlos: segura um que eu seguro o outro. Aí a mãe gritou lá: é por causa de mim, pastor. Eu sou uma crente desviada. Falei: o que o senhor está fazendo aqui? Então ajuda a gente, se arrepende dos seus pecados aí, irmã. Se arrepende dos seus pecados aí. E nós fizemos o trabalho, Deus libertou aquela família. Foi lindo. Encontrei com a mulher na rua, porque cidade pequena. Ela falou assim: ô pastor, deu trabalho para nós. Foi para nós, deu trabalho para mim, para o senhor, não trabalho nenhum. Foi quase 3 horas. Só que aí vamos contar a bênção também.
porque só o demônio sair não ia mudar muita coisa, ele pode voltar e trazer mais 7, ficar até pior. A moça foi para a igreja, Antônio Carlos. Na quarta-feira ela foi no culto. E quem estava pregando? Maria de Lourdes Stefan. Manifestou o demônio, e do meu lado ainda. E Deus deu uma visão para Lourdes. Essa moça tem um cinto amarrado na sua barriga. Não sei se você estava lá, Mileide, o Gil estava lá esse dia. Se alguém de Peúna estava lá esse dia. Tem um cinto amarrado. A igreja era pequena ainda. E aí nós levamos a moça para o escritório, porque demorava muito. Aí cortou o cinto com uma tesoura junto com o marido dela. E continuamos a oração, e manifestava, ela tinha feito muitos pactos. A moça foi liberta, se converteu, a família se converteu. E a mãe de santo, pastor, teve um AVC muito forte. Foi para a casa do filho dela. E na casa do filho dela, lá em Batovi, a Igreja Assembleia de Deus fazia reunião. Ela aceitou Jesus como Salvador. E, infelizmente, ela faleceu e a família me ligou, não faz muito tempo, acho que uns anos aí, para que eu fosse lá ajudar a fazer o velório. Já estava aqui em Piracicaba e fui lá e contei a história do livramento. E aquela mulher foi salva. Então Deus às vezes usa coisas pequenas um dia para salvar, fazer coisas grandes. E o centro está fechado até hoje. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Deus coloca a mão, Ele coloca para valer. Quando Deus age, Ele faz que o valente fique cego para aquilo que ele enxergava, para que os seus olhos sejam abertos posteriormente para coisa grande. E agora esse Saulo estava ali, totalmente dependente de um milagre. O valente Deus tinha já amarrado. E eu quero profetizar na sua vida nessa manhã. Qualquer valente que está se levantando contra você, contra a sua fé, contra a sua casa, pode ser físico, porque se for físico está sendo usado, está sendo instrumento, pode ser espiritual. Esses valentes estão repreendidos no poderoso nome de Jesus, e esses valentes não têm mais autoridade na sua vida. Quem crê vai dando graças a Deus. Levanta a sua mão. O valente que um dia, até hoje, pleiteou contra a minha vida, está vencido. Quem crê dá um glória a Deus aí na sua casa e aqui na igreja. E se vai bater palma, bata forte. Mas Ananias ficou assustado e falou assim: o senhor sabe quem é? Deus falou assim: por isso que eu estou mandando você, eu sei quem é. Irmãos, quando chega na sua mão, você tem que ter atitude, porque é você que vai conseguir. Então, irmãos, muitas vezes a gente dá muita importância a quem foi Paulo, depois de que Ananias chegou. Mas olha quem foi Ananias. Primeiro, um homem capaz de responder positivamente a Deus. Responder positivamente a Deus é melhor, irmãos, do que somente ouvi-lo. Você ouve e você responde. Porque muitas vezes você fala para o seu filho assim: filho, vai buscar uma água para a mãe, vai buscar uma água para o pai. Ele está ouvindo, mas ele vai. Na sua casa é assim também. O interfone toca, o telefone toca, todo mundo está ouvindo. Todo mundo está ouvindo, mas quem que vai? Lá em casa é uma regra minha. Eu coloquei essa regra do pastor Toninho. Eu não atendo telefone fixo. Pode estar na minha frente, eu não atendo, já está decidido. Eu estou ouvindo, mas não vou atender. E de vez em quando a dona Onça, que vocês não falem para ela isso aí, ela está lá, ela vem assim e fala assim: poxa, mas não pode atender nem hoje. Está na sua frente. Eu falo assim: regra é regra. Se eu facilitar uma vez, quebrou, toda vez eu vou ter que atender. Então, se é para mim, eles transferem. Mas eu não atendo. Mas eu estou ouvindo. Agora, o que adianta ouvir se não vai fazer? O que adianta ouvir se não vai ter atitude?
O que adianta ouvir se não vai ter posição? Então nós temos que ser pessoas que tenhamos a capacidade de ouvir e responder positivamente a Deus. Esse homem, ele ouviu e ele respondeu. Olha o versículo 10, Juninho. Havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe disse numa visão: Ananias. Ele respondeu: aqui estou, Senhor. Estou aqui. Agora vai. Bateu no seu portão, chamou, agora vai. Agora vai. E um dia que me chamaram, irmãos, meu Deus, tem coisa que veio na minha mente agora. Me chamaram para ir numa casa, e quando eu entrei na casa, eu falei: onde está a pessoa? Ele gritou debaixo da cama: não é só um, é um monte, somos legião. Eu falei: o que você está fazendo debaixo da cama? Que eu não vou abaixar não, sai daí. Tem que abaixar para expulsar demônio agora? Sai debaixo da cama aí. Sabe como é que ele saiu? Ele ergueu a cama. Eu falei: meu Deus, é muito mesmo. Então, tá vencendo. Aí você tem que apelar para quem pode mais. Chama o irmão que pode mais. Em nome de Jesus, Deus realiza. Dá vontade de correr? Cai, Samara, a gente só não corre porque não pode. Uriel, a gente só não corre porque a gente vai passar vergonha depois. A gente tem que ficar assim, ó. Aí todo mundo pensa que você é valente, mas por dentro, irmão, é só o sangue do Cordeiro. E depois tem história para contar, né? Você acha que um homem, você está dentro de uma sala, de madrugada, na casa da pessoa, dentro do quarto, a pessoa levanta a cama e você fica só olhando assim: se ele jogar a cama em mim, meu Deus do céu. Mas o nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus é poderoso. Quando você fala que vai, meu irmão. Pode estar debaixo da cama. Não estou falando só de inimigo, não. Pode estar, irmãos, em um lugar que o território é dele, mas se Deus está com você, não tenha medo. Deus não vai entregar para você um inimigo forte, Ele vai entregar para você um inimigo já vencido. Então, em nome de Jesus, eu profetizo na sua vida: vá e vença os seus inimigos. Ontem eu escutei uma história de um pastor, no caminho, conversando, e ele disse que a mulher dele, ela fica muito nervosa, ela às vezes não dorme, quando está com muito problema. E ela precisava contar um problema para ele, falou assim: olha, eu tenho um problema muito sério, a minha mãe acabou usando o nosso nome para uma empresa, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu vou falar. E a dívida que ficou lá por causa de algumas coisas de funcionário, não que que deu prejuízo para os outros, não, por causa de funcionário, é impagável. Ele falou: mas impagável quanto? Ele falou: é impagável, é uma fortuna, é um negócio assim monumental, é milhões. Ele falou assim: meu Deus, mas milhão não tem condição. Mas por que você não vai ver? Por que você não vai lá e veja quanto realmente é? Porque você está falando uma coisa que você não sabe, vai lá ver. Ela falou: não, mas é muito, não tem condição. Vai ver. E aí o governo fez um refins. E deu prazos gigantes para ser pagos os compromissos. E abatimento em alguns juros. E ela passando que era milhão. Aí ele insistiu tanto e ela foi ver. Quando ela chegou lá para ver, irmãos, vamos supor que fosse desse tamanho. Olha quanto era aqui, ó. Tiquinho. E eles tinham condição, e eles quitaram. O gigante, quando chega na sua mão, já está vencido. Ó, eu não sei, mas você pode ter certeza, quando Golias chegou na mão de Davi, era um gigante, mas aquele dia, aquele gigante estava com os seus dias contados. Aquele gigante já tinha sido derrotado antes, porque Deus já tinha preparado a pedra. E eu profetizo na sua vida: a pedra que vai derrubar os teus gigantes já está na sua mão.
Quem recebe, eu recebo para a minha vida. Então responda positivamente a Deus. 2, um homem capaz de ouvir Deus nos detalhes. Ele ouviu Deus nos detalhes. É tão difícil termos paciência e fé de que Deus nos guiará nos detalhes da nossa missão, da vida, da profissão, levando a sua perfeita vontade. É difícil ter essas duas coisas, irmãos. Elas trabalham junto. Paciência e fé. Vamos falar junto? De novo. São duas coisas que precisam andar junto. Paciência e fé. E paciência e fé, podemos até definir como iguais. Elas fazem uma junção perfeita. A paciência é o esperar. E a fé o que é? É acreditar que a espera vai dar certo. A paciência é esperar. E a fé é acreditar que que crer vai dar certo. Que você não pode fazer nada. Paciência e fé. Você tem que esperar a sua chamada. Você tem que ter paciência. E você tem que crer que algo sobrenatural vai acontecer. Então nós temos que aprender a ouvir Deus nos detalhes, porque Deus traz os detalhes para nós. Deus traz as coisas meio mastigadas e a gente precisa conseguir enxergar isso. Eu preciso enxergar isso para ser pastor dessa igreja. Para dar um alimento para você, para dar um alimento para a minha vida, porque antes de ser pastor de seus, eu sou pastor de casa. E eu sou pastor da minha vida. A mesma Bíblia que eu leio é que você lê. Então eu preciso dos detalhes de Deus e acreditar que esses detalhes vão funcionar. Irmãos, Deus não dá nada duvidoso. Deus não dá nada embaraçado. E se está coisa embaraçada, quando chega na sua mão, Noemi, desembaraça. Você tem a bênção de desenrolar novelos. Você pode dar um glória a Deus. Fala assim comigo, eu tenho a bênção de desenrolar novelos. Então Deus vai dar para você, e você ouça Deus nos detalhes. 3, um homem capaz de crer no que Deus quer fazer na vida dos irmãos. Irmãos, nós temos que acreditar que Deus pode fazer também na vida do Davi, na minha vida, do Maurício, na sua. A gente tem que acreditar que Deus pode mudar as pessoas. Nós não podemos ser céticos. Esse homem Ananias, esse profeta aqui desconhecido, irmãos, quando a gente batiza aqui as pessoas nas águas, tem gente, irmãos, que vão ser líderes, tem gente que vão ser crentes, ofertantes, dizimistas, cantores, vão ser bons pais, bons filhos, vão trabalhar na obra, vão trabalhar para si, vão ser amantes da palavra de Deus, vão cultuar a Deus, vão ser apaixonados por Deus, vão ser comprometidos com Deus e com a sua igreja, vão estar... E tem gente, irmãos, que vai dar tanto mau testemunho, vai ou não vai? Que se a gente soubesse, a gente já falava assim, Senhor, mantenha essa chama acesa. Mas a gente não sabe. E a gente batiza. E a gente acredita. E a gente faz. Sabe por quê? Porque a gente tem que acreditar que Deus está trabalhando na vida das pessoas. É o Espírito Santo que trabalha. Esses dias, irmãos, eu achei que eu não fui bem numa pregação, que eu não vou falar o dia, mas eu achei que eu fui mal, e eu fui para casa chateado. Eu acho que já aconteceu com todos os pregadores que estão aqui, que você transmite o recado, e você fala assim, nossa, hoje eu não fui bem, hoje eu fui mal, e eu quero que chegue logo outro culto, para mim já fazer o culto, para compensar aquele culto que eu achei que eu não fui bem. Oh, meu Deus, como a gente às vezes sofre por coisas que não precisavam. Não precisam. A gente sofre. Quando eu chego em casa, eu falo assim, na hora do almoço, Lourdes, eu não fui bem. Era um culto de domingo, culto das 8. Eu não fui bem. Nossa, mas fui mal. E sempre ela fala assim, não, foi bom, foi bom. E aquele dia ela falava assim, então, a gente tem que estar sempre melhorando, né? Eu falei, meu Deus do céu, isso não está ajudando em nada. Aí alguém passa um recado para ela assim. Avisa o pastor que o culto de hoje foi para mim. Que a palavra de hoje foi para mim. Eu comi essa palavra na internet. Eu vi essa palavra mexeu muito comigo e vai me fazer tomar posição.
Aí quando eu escutei isso, eu fui para o banheiro e falei assim: Deus, desculpa, perdão. Há tanto tempo fazendo a mesma coisa e ainda duvidando do que o Senhor fala. Mas pode ficar tranquilo, meu Deus, eu vou trabalhar melhor no instrumento, deixar o instrumento mais bem afiado para o Senhor usar com mais facilidade. Como se Deus precisasse mais de mim do que eu imagino. Sou só o vaso, você é só o vaso. Irmãos, creia no que Deus faz na vida dos outros. Às vezes o pastor não consegue levar uma palavra de bênção para você no culto, o culto não trabalha com você. Antes de ir embora, o Gilmar encosta no Marcelo, fala uma palavra para o Marcelo que faz valer a pena a vinda do Marcelo aqui. Antes de ir embora, Deus trabalha com você de uma forma tão especial que a pessoa consegue ouvir a palavra de Deus. Nossos queridos das Libras que estão aqui agora, está a Thaís falando com eles. Irmãos, eles não têm a bênção da audição, não tem. E se ele não conversar por sinais, eles não vão ouvir a palavra. Então, não adianta eu gritar. Às vezes, como a gente sempre ouve, às vezes pensa que se eu gritar muito, Deus vai ouvir. Eu já escutei um irmão um dia passar lá na igreja de Peona e gritar assim: ô gente, fala mais baixo, porque Deus não é surdo. Quase que eu falei assim: vai embora daqui. Mas as pessoas falam isso. Agora as pessoas têm o problema auditivo, elas não ouvem. Elas só ouvem o quê? Os sinais. E os sinais falam com elas, porque é o Espírito Santo que transmite. Então, meu irmão, acredita no que Deus pode fazer na vida das pessoas. Quem vai crer vai dando glória a Deus. Olha só, onde está isso? Ananias respondeu, versículo 13, Juninho. Ananias respondeu: Senhor, ouvi de muitos acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui está autorizado pelos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, reis israelitas. Ele é preparado para ir aonde você não tem condição de ir. Ele é preparado para falar com autoridades. Ele é preparado para estar no meio dos grandes. E é ele que eu escolhi. Então você vai lá e você vai abençoá-lo, porque eu vou fazer uma obra na vida dele. Olha o que diz: pois eu lhe mostrarei quanto é necessário sofrer pelo meu nome. Eu vou mostrar para ele. Você vai lá e você vai pôr a mão na cabeça dele. E quando você orar por ele, as escamas da cegueira vão cair. E eu vou enchê-lo do Espírito Santo. E ele vai ser para mim um instrumento escolhido. É isso que Deus faz, meu irmão. Deus transforma. Quem crê vai dando graças a Deus. E se coloca em pé como um valente. Um homem capaz de orar pelos escolhidos para grandes obras. Um homem capaz de orar pelos escolhidos para grandes obras. Verso 16, 17. Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. Logo caíram dos olhos algo como umas escamas, e ele recuperou a vista. Então levantou-se e foi batizado. E fazia 3 dias, está lá em cima, lá no capítulo, lá no versículo para cima, 3 dias que ele não comia, e tendo se alimentado, fortaleceu e permaneceu perante alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo passou a pregar Jesus na sinagoga, dizendo: ser ele o Filho de Deus. Todos os ouvintes admiravam-se e diziam: não é este que em Jerusalém perseguia os que invocam este nome? Ele não veio para cá a fim de levá-los presos aos principais sacerdotes. Ele veio com uma missão, mas o Senhor o encontrou. E quando o Senhor o encontra, nós mudamos de direção. Você pode dar um aleluia. Saulo, porém, fortalecia-se cada vez mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Aleluia. E já começou as encrencas dele aqui, ó. Já começou as encrencas.
Depois de muito tempo, os judeus entre si decidiram matá-lo. Mas os seus planos chegaram ao conhecimento de Saulo. E como vigiavam as portas de dia e de noite para tirar-lhe a vida, os discípulos levaram de noite, descendo pelo muro dentro de um cesto. Ao chegar em Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele e não acreditavam que ele fosse um discípulo. Comece a acreditar, irmãos, que Deus está fazendo uma obra na vida dos outros, porque Ele está fazendo na sua também. Deus está fazendo uma grande obra. Ah, coisa mais linda. Olha só aqui, ó. Então Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos. Ele contou como caminho ele vira o Senhor e que ele falara, e como em Damasco pregara corajosamente em nome de Jesus. Assim, ele passou a andar com eles livremente em Jerusalém, pregando com coragem em nome do Senhor. Falava e debatia também com os judeus da cultura grega, mas eles procuravam matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram até Cesareia e enviaram a Tarso. Assim a igreja desfrutava de paz em toda a Judeia, Galiléia e Samaria, sendo edificados, e viviam no temor do Senhor, e crescia em número pela coragem vinda do Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos dê essa coragem de sermos desafiados e acreditar naquilo que Deus pode fazer. Quem crê vai dando graças a Deus. Levanta sua mão para o céu, banda, por favor. Meu Deus e meu Pai, nós estamos encerrando essa reunião de hoje, crendo que o Espírito Santo pode fazer uma obra na minha vida e na vida dos meus irmãos, crendo que o Espírito Santo trabalha de dia e de noite, crendo que há mudança de vida. O homem pode vir por um caminho, pode pensar em algumas coisas, mas o Senhor tem a palavra certa, na hora certa, porque o Senhor é Deus. Abençoa, meu Pai, esta igreja, e que o Espírito Santo continue nos fortalecendo. Quem crê vai dando glória a Deus, e eu profetizo na sua vida e na sua casa, Deus está fazendo uma grande obra. Quem crê vai dando graças a Deus. Levanta a sua mão para o céu e fala assim: o meu Deus está realizando uma grande obra, e Ele não vai parar. E se você pode, você vai aplaudir o nome de Jesus. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.